todos, bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu sou a Inês e hoje vou-vos falar sobre a unidade 5 do livro de Economia A do 10º ano, que basicamente fala-nos sobre preços e mercados. Antes de mais, existem dois mecanismos do mercado, a procura e a oferta. Primeiramente, vamos falar sobre a procura. Então, existem 4 determinantes da procura, que é basicamente o preço dos bens, o preço de outros bens, o rendimento dos consumidores e a preferência dos consumidores. Então, sobre o preço dos bens, sabemos que se o preço aumenta, então as quantidades procuradas vão diminuir, mantendo-se tudo o resto constante. No entanto, se o preço do bem diminui, então as quantidades procuradas vão aumentar, mantendo-se tudo o resto constante. Sobre o rendimento dos consumidores, sabemos que se o rendimento dos consumidores aumentar, então as quantidades procuradas também vão aumentar, mantendo-se tudo o resto constante. No entanto, se o rendimento dos consumidores descer, então as quantidades procuradas por esse bem também vão descer, mantendo-se tudo o resto constante. Eu sei que parece um bocado aborrecido eu estar sempre a dizer mantendo-se tudo o resto constante, mas é mesmo muito importante dizê-lo, porque imaginem, se não se manter tudo o resto constante, o que eu estou a dizer não quer dizer que esteja totalmente correto. Então é mesmo muito importante vocês habituarem-se em economia, utilizar sempre essa expressão, mesmo que seja vezes sem conta, é mesmo necessário. Depois, sobre o preço dos outros bens, nós aqui vamos falar sobre os bens complementares e os bens substituíveis. Então, recapitulando no que eu disse há uns dias, basicamente os bens complementares são aqueles que são necessários dois para satisfazer a necessidade. Então, basicamente, se o preço do bem desce, então as quantidades procuradas pelo seu bem complementar vão aumentar. No entanto, mantendo-se tudo o resto constante. No entanto, nos bens substituíveis, que basicamente são aqueles que ambos satisfazem a mesma necessidade, podendo o consumidor optar por adquirir um ou outro, então nos bens substituíveis, se o preço do bem aumentar, basicamente as quantidades procuradas pelo seu substituto vão também aumentar. Imaginem, se o preço do bem da Coca-Cola vai aumentar, então as quantidades procuradas pela Pepsi também vai aumentar, não é? Se a Coca-Cola está mais cara, compra-se a Pepsi. É mais ou menos esse o raciocínio, mantendo-se o resto constante, claro. E por fim temos a preferência dos consumidores, aqui não há propriamente nenhuma relação a fazer. Depois, basicamente nós sabemos que a procura, tal como a oferta, vamos ver depois, podem ser representadas num gráfico e basicamente elas representam uma curva. Relativamente à curva da procura, sabemos que se há deslocações ao longo da curva, então basicamente isso significa que houve variação das quantidades procuradas por influência do preço do bem. No entanto, se há deslocação de toda a curva, ou seja, a curva passa de um lado para o outro, assim dizendo, basicamente isso significa que há variação das quantidades procuradas por influência das outras determinantes da procura, excetuando o preço do próprio bem. Portanto, agora vamos passar para as determinantes da oferta, que também são 4, tal como na procura. Temos o preço do bem, o preço dos outros bens, o custo dos fatores de produção e a tecnologia. Então, no preço do bem, nós sabemos que se o preço do bem aumenta, então as quantidades oferecidas também vão aumentar, mantendo-se tudo o resto constante. Assim, se o preço do bem diminui, então as quantidades oferecidas também vão diminuir, mantendo-se tudo o resto constante. Relativamente aos custos dos fatores de produção, há uma relação inversa. O que é que isso significa? Se os custos dos fatores de produção diminuírem, então as quantidades oferecidas vão aumentar, mantendo-se o resto constante. No entanto, se os custos dos fatores de produção aumentarem, então as quantidades oferecidas vão diminuírem, mantendo-se o resto constante. Relativamente ao preço dos outros bens, também temos os preços complementares e os preços substituíveis. Relativamente aos preços complementares,
Basicamente, se o preço do bem complementar aumentar, então as quantidades oferecidas do próprio bem vão também aumentar, mantendo-se tudo o resto constante. No entanto, nos preços substituíveis não se verifica isso. Basicamente, se o preço do bem substituto aumentar, então as quantidades oferecidas do próprio bem vão diminuir, mantendo-se o resto constante. Depois, a outra determinante é a tecnologia e também não há propriamente nada a dizer sobre isso. Portanto, tal como a procura, a oferta também tem uma curva, também é representada por uma curva, e também existem deslocações ao longo da curva e deslocações de toda a curva. Nas deslocações ao longo da curva, basicamente nós sabemos que há variações das quantidades oferecidas por influência do preço do bem. No entanto, as deslocações de toda a curva há variações das quantidades oferecidas por influência dos restantes determinantes da procura, da oferta, quero dizer, excetuando o preço do próprio bem. Agora sim, vamos passar aos mercados e basicamente existem dois tipos de mercado: os mercados de concorrência perfeita e os mercados de concorrência imperfeita. Basicamente, nos mercados de concorrência imperfeita, nós temos três tipos: o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. Mas primeiro vamos falar sobre a concorrência perfeita. Existem 5 características que precisamos saber, que basicamente é a atomicidade do mercado, a homogeneidade do bem, a transparência no mercado, a livre circulação, a livre entrada no mercado e a mobilidade dos fatores de produção. Basicamente, a primeira característica da concorrência perfeita, nós sabemos que a atomicidade do mercado significa que existem vários produtores a produzirem o bem e existem vários consumidores a procurá-lo, pelo que só um agente económico não consegue alterar o preço do bem. Relativamente à homogeneidade do bem, isso significa que os bens produzidos são todos muito semelhantes, pelo que podem ser substituíveis. Depois temos a transparência no mercado e isso significa que os produtores conhecem bem os ramos ou os setores de atividade mais lucrativos para mobilizarem os fatores de produção. Na quarta característica, a livre entrada no mercado, isso significa que é perfeitamente livre a entrada de novos produtores e consumidores no mercado. Por fim, a mobilidade dos fatores de produção. Isso significa que, em cada momento, cada produção pode reconverter os seus fatores de produção sem custos de reconversão e deslocalização, de forma a obterem mais lucro. Agora sim, vamos passar aos mercados de concorrência imperfeita. E aqui é muito importante o monopólio, mesmo muito importante. Basicamente, no monopólio, nós sabemos que existe apenas um produtor do bem ou então um prestador do serviço, dependendo se é bem o serviço, e também sabemos que não existem bens substitutos, é um único bem de produção. Depois, isso basicamente vai levar à existência de barreiras para a entrada de novos produtores. E essas barreiras, quais são elas? Basicamente, isto associa-se aos três tipos de monopólio: o monopólio natural, o monopólio legal e o monopólio tecnológico. No monopólio legal, basicamente, natural, basicamente nós sabemos que o produtor basicamente satisfaz a totalidade do mercado, o que faz com que não haja necessidade de aparecerem novos produtores desse bem. No monopólio legal, basicamente há a intervenção do Estado para não surgirem novos produtores desse bem. E depois no monopólio tecnológico, isso significa que é necessário haver muitos grandes investimentos na tecnologia, ou seja, elevados investimentos iniciais, era isso que eu queria dizer. Depois, basicamente, isso quer dizer que o monopolista vai ter o total poder de alterar os preços e as quantidades oferecidas. E esse poder pode ser limitado de duas formas: ou através da intervenção do Estado, ou então através do aparecimento de novos produtores com bens substitutos. E basicamente, isso do monopolista ter o poder total do mercado gera alguns inconvenientes.
como é o caso de o pagamento de preços superiores por parte dos consumidores, as quantidades transacionadas inferiores às necessárias, ou seja, as quantidades oferecidas pelo produtor inferiores às quantidades procuradas pelos consumidores, e também a qualidade do bem pode ser inferior à do mercado de concorrência. Portanto, basicamente é isto que nós precisamos saber sobre o monopólio. E depois, sobre o oligopólio e sobre a concorrência monopolística, vamos saber tudo através de um quadro de síntese, que é muito mais fácil e basta saber isso para o exame ou para o texto, o que seja. Basicamente, nós temos 4 tipos de mercado: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. E vamos falar de alguns critérios, como é o caso do número de produtores, controle sobre o preço, bens produzidos e concorrência. Começando pela concorrência perfeita, que aqui já falámos, o número de produtores são inúmeros, são mesmo muitos, é o tipo de mercado com mais produtores. Depois, o controle sobre o preço é nulo, como já tínhamos falado atrás. Os bens produzidos são homogéneos, por consequência também são substitutos. E a concorrência é muita. No monopólio, o número de produtores é apenas um produtor. O controle sobre o preço é total. Os bens produzidos é único, apenas existe aquele bem. E a concorrência é nenhuma, afinal, se não há mais empresas a concorrer com a empresa do monopólio, lá está, leva a concorrência seja nula. Depois, sobre o oligopólio, sabemos que o número de produtores é alguns, o controle sobre o preço é bastante, os bens produzidos são pouco diferenciados e a concorrência é pouca. Basicamente, o oligopólio é aquele que está entre o monopólio e a concorrência monopolística. Por fim, sobre a concorrência monopolística, sabemos que o número de produtores são muitos, o controle sobre o preço é pouco, depois os bens produzidos são diferenciados, lá está, é o que mais se assemelha com a concorrência perfeita, mas ainda não chega a produzir bens homogéneos, apenas são diferenciados, e a concorrência é bastante. Basicamente é isso que nós precisamos saber sobre a unidade 5 para o exame de economia. Espero ter-vos ajudado e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!